Graça e paz, queridos. Uma pergunta que muitas pessoas costumam me fazer: pastor, é possível uma pessoa expulsar o demônio de si mesmo? Claro que é possível, queridos, completamente possível, mas existe um grupo de pessoas que não podem tentar fazer isso porque elas correm algum tipo de risco que depois eu vou explicar com mais detalhes, mas é completamente possível. Em Marcos capítulo 16, no verso 15 ao 18, quando Jesus deu a última recomendação dele aos seus discípulos antes de subir aos céus, entre as coisas que ele disse: prega o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ele disse: esses sinais seguirão os que creem. No meu nome vocês vão expulsar demônios, vão falar em outras línguas e mais outras coisas que ele disse que nós realizaremos. Vamos ficar com a parte inicial, onde ele disse: em meu nome vocês vão expulsar demônios. Quando Jesus disse que nós temos autoridade para expulsar demônios no nome dele, não é somente aqueles demônios que estão na vida de alguém que você impõe a mão, ou você ao menos diz para que eles saiam em nome de Jesus, ou pessoalmente, ou até mesmo por telefone. Não é esse tipo somente de demônios. Quando Jesus disse: no meu nome vocês expulsam demônios, Jesus estava se referindo à habilidade que nós recebemos, à autorização espiritual que nós recebemos de, no nome dele, através do nome dele e somente através do nome dele, podermos expulsar demônios, inclusive que estão na nossa própria vida. Mas para isso, algumas coisas nós temos que observar. E as coisas mais importantes a ser observadas nisso são: primeiro, para você ter entendimento dessa autoridade, você tem que estar cada vez mais cheio da presença do Espírito Santo. Isso é possível através de se levar uma vida de oração. Isso é possível através de você estar continuamente meditando na palavra de Deus. Então assim você vai estar cada vez mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de fé, mais cheio de confiança, para poder realizar isso e expulsar os espíritos que estiverem na sua própria vida. Expulsar os demônios de si mesmo é o que nós chamamos de autolibertação. Quem não deve tentar a autolibertação? Pessoas que são inseguras, medrosas, pessoas que têm medo das questões espirituais, das realidades espirituais, pessoas que ficaram lentas de raciocínio por causa de tanto uso de álcool ou uso de drogas pesadas, pessoas que às vezes agora não usam mais álcool, não são mais prisioneiros a nenhum tipo de vício, mas que ficaram lentos por causa disso. Afinal de contas, o álcool, as bebidas fortes e as drogas mais pesadas, elas agem diretamente na ação dos nossos neurônios. Elas diminuem a capacidade racional do homem de raciocinar, diminui a capacidade porque diminui bruscamente a ação dos neurônios e a interligação entre eles. Você percebe que tem pessoas que elas ficam lentas de raciocínio depois de muito tempo de uso de drogas ou uso de álcool. Essas pessoas não devem tentar a autolibertação. Por quê? Por um princípio muito básico. Os demônios, eles entram na mente das pessoas, eles não entram no espírito. Nós nunca podemos esquecer disso. É na mente que os demônios entram, é na mente que os espíritos aprisionam a pessoa, principalmente aquela que já aceitou a Jesus Cristo. O espírito dela pertence a Cristo, mas como a mente não nasceu de novo, a mente tem que ser renovada. O diabo encontra aí uma base para tentar lutar, para escravizar o homem, mesmo sendo ele um cristão. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado, estarmos muito atentos. E se você sente, você percebe, você teoricamente, praticamente, você é uma pessoa lenta de raciocínio, você não deve tentar a autolibertação. Você precisa de alguém para te ajudar nesse processo, você precisa contar com alguém para ajudar a expulsar esses espíritos, até que você consiga depois manter-se liberto no nome de Jesus. Aquele grupo de pessoas que também sente que o demônio
domina completamente a mente dele, essa pessoa também não deve buscar a autolibertação. Ela precisa de ajuda para ser liberto. Depois ela vai ser ensinada a ela retomar o domínio da mente dela, e através dela retomar o domínio da mente dela, ela vai se manter liberta. Enquanto você não entender isso, você não pode fazer a autolibertação. Preste bem atenção. Você não pode fazer a autolibertação, tentar a autolibertação, porque os demônios ainda estão encontrando na sua vida alguma condição de entrar tão forte na sua mente que eles são capazes de dominar fortemente você. Então o que você precisa? Da ajuda de alguém para te ajudar a expulsar os demônios, para te ajudar a tirar esses espíritos da sua vida, e então você vai fazer uma reconstrução nas bases dos seus pensamentos. Como isso será possível? Você tem que entender, você vai se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo, uma vez cheio dentro de você, o seu espírito humano é fortalecido, e você vai conseguindo recobrar, redominar, ter o domínio novamente das suas condições mentais. É quando você consegue dominar a sua mente, e aí sim você vai se manter liberto. E se houver alguma reincidência, eles vierem contra você, você vai ter condição de se manter liberto e não aceitar que eles entrem novamente na sua mente. Mas isso é um processo para você desenvolver na habilidade do entendimento do crescimento com Deus, até que você entenda como colocar isso em prática. Você precisa da ajuda de outras pessoas. Você não pode tentar começar a fazer isso sozinho de imediato, para não correr nenhum tipo de risco. Agora que você entendeu quem não deve fazer autolibertação, vamos falar sobre o grupo de pessoas que devem fazer e podem fazer a autolibertação. E como que isso vai se dar? Como que vamos fazer então a autolibertação? Vamos primeiro ver algumas considerações muito importantes. Você tem que entender que quando se fala de autolibertação, ou seja, expulsar os demônios de si mesmo, ou aquele que você sente que está na sua vida, você mesmo expulsar em nome de Jesus, queremos lembrar que só Jesus tem poder para tirar os demônios da vida de qualquer pessoa. Só Jesus faz isso. Às vezes a pessoa, na ignorância, por não conhecer o Evangelho, ela está com a vida dela amarrada, presa em alguma área, e ela, por não conhecer o Evangelho, ela vai na macumbaria, ela vai no benzedor, ela vai na mesa branca, que é o kardecismo, né? Ela vai procurar expulsar os demônios com o próprio espiritismo, ainda com as vertentes do espiritismo, às vezes camuflado como se não fosse uma magia negra, mas também é espiritismo. E na verdade os demônios não saem. O que acontece é uma troca, uma substituição do demônio. Eu quero deixar isso muito claro. Uma pessoa que não aceitou Jesus e vai no espiritismo, vai no kardecismo, vai procurar outras fontes espíritas para tentar tirar os espíritos que estão na vida dela, há uma substituição de demônio. Apenas os demônios que agem numa ordem hierárquica, que são mais fortes do que aqueles demônios que já estão na vida daquela pessoa, eles supostamente tirariam aqueles demônios da vida daquela pessoa, mas eles entram para substituir aqueles demônios, ou seja, é uma troca daquilo que é ruim para aquilo que é para ficar pior. Então, primeira consideração muito importante, você só vai conseguir fazer essa autolibertação se você fizer em nome de Jesus. E para isso, é lógico, você tem que ter entregue a sua vida para o Senhor, você tem que ter feito a sua confissão de fé, de que a sua vida agora pertence a Jesus. Uma vez que agora você entendeu isso, que a sua vida pertence a Jesus, você já fez a confissão, agora sim, tudo é diferente para você. Agora o nome de Jesus vai funcionar para você, porque você pertence a Ele, você se entregou a Ele, e agora Cristo é o grande responsável de que você seja completamente liberto. Então não é procurando expulsar demônios com demônios, não é na ignorância procurar tirar espíritos malignos usando outros espíritos malignos. Só Jesus expulsa demônios verdadeiramente, aonde Ele tira o mal, e Ele, que é a personificação do bem, Ele que é o próprio bem, que é o amor, entra na sua vida, e ali Ele torna tudo limpo, tudo
transformado. Então essa consideração é muito importante. Aí, independente se você já é cristão e ainda sente algumas áreas presas da sua vida, ou se você é novo convertido, independente disso, agora a autolibertação funciona para você com toda certeza e com toda clareza, vai funcionar para a sua vida. Ainda dentro das considerações importantes a ser feita, você tem que lembrar do seguinte: quando você entrega a sua vida para Jesus, automaticamente você vai aprender a andar como Ele ensina que você tem que andar mediante as Escrituras Sagradas. Automaticamente você vai passar a ter uma vida de oração, você vai passar a ter uma vida de meditação e de prática da palavra. A gente fala muito de meditação, mas a meditação sem a prática não resolve nada. Então você vai ter uma vida de oração, uma vida de meditação e de prática da palavra contínua, cada vez mais forte, mais profunda, cada vez maior o seu envolvimento, o seu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro de tudo isso, você vai se enchendo da presença do Espírito Santo. Você vai se enchendo da presença do Espírito de Deus. Automaticamente, você vai encontrando mais força, mais coragem, mais intrepidez e mais vontade e mais entendimento de como que o mundo espiritual funciona e de como o Senhor verdadeiramente lhe quer transformado, lhe quer livre de todo e qualquer tipo de cadeia. A terceira consideração é você se reposicionar espiritualmente, você entender que você pertencia ao espírito maligno, você estava preso na mão dele, mas que agora você é de Cristo Jesus. Então você precisa se reposicionar, você agora é filho de Deus, e por ser filho de Deus, você não tem mais que estar preso na mão de Satanás, você não deve mais estar preso na mão de nenhum demônio, na mão de nenhum espírito que esteja aprisionando qualquer área da sua vida. Você precisa se reposicionar. É como um exemplo que eu gosto muito de dar, que ilustra bem isso, é como você ter uma faca. Imagina que você tem uma faca bem grande na sua mão, uma faca de fio, não de serra. E essa faca é bem pontiaguda. Você tem isso na sua mão e você vai para cima de um inimigo com essa faca. Com ela bem virado, com a ponta bem virada para o inimigo, você pode fazer um estrago muito grande nele. Porém, se você virar a ponta da faca para você e virar o cabo de madeira que tem a ponta arredondadinha para o seu inimigo, você vai se ferir e não vai fazer nenhum mal para o seu inimigo. Ou seja, você tem algo poderoso na sua mão, mas você está com ele virado para o lado errado. É isso que é você se reposicionar espiritualmente. Você vai virar a faca para o lado certo. Você tem o nome de Jesus, você tem a autoridade que ele te deu no nome dele, mas você está virado com essa autoridade para o lado errado. Agora você vai entender como que é Cristo em você e através de você e por você. Então você vai agora usar essa autoridade em nome de Jesus. Você vai virar a ponta da faca para o inimigo. Você vai apontar o poder de Jesus contra o inimigo que estava na sua vida. E assim você se reposiciona espiritualmente. Essa falta de reposicionamento espiritual é o motivo que justifica por que nós temos tantos cristãos na igreja que são boas pessoas, que querem realmente Deus, que se entregaram realmente para Jesus, mas ainda tem tantas amarras na vida. Por quê? O que justificaria isso? É justamente porque elas não se reposicionaram no mundo espiritual. Entenda bem isso. Ter Jesus é uma coisa. Entender a autoridade que Jesus te deu é outra coisa bem diferente. E muitos cristãos não entendem isso. Eles acham que porque eles aprenderam, entregaram a vida totalmente para Jesus, que agora espiritualmente contra o mal está tudo resolvido. E não está. Você entregou a sua vida para Jesus, agora o que você faz? Usa a autoridade que ele te deu. Senão você vai correr o risco de viver uma vida aprisionada aqui na terra, ter o seu espírito salvo, porque você creu em Jesus, mas vai correr o risco de ter uma vida aprisionada aqui na terra, mesmo sendo cristão. Por isso, se faz super necessário que você se reposicione. Você precisa se reposicionar. Como você vai fazer isso? Entendendo quem você é em Cristo Jesus e entendendo que a partir de agora nenhum mal vai ficar na sua vida. A partir de agora que você tem Jesus, você está livre. Então você vai ordenar que esse mal saia da sua vida ou saia das áreas que ele está amarrando você.
A quarta consideração muito importante a ser feita é que você tem que compreender um princípio que é muito necessário. Os espíritos malignos, eles não entram no nosso espírito. Ainda mais agora que você aceitou Jesus. O espírito maligno, ele só trabalha na mente do homem. Porque quando você aceita Jesus, você se batiza nas águas, o que nasce de novo é o seu espírito. A sua mente não nasce de novo. Ela apenas tem que ser renovada a cada dia, até que haja uma transformação completa, que só vai haver quando você partir dessa vida para a glória com o Senhor Jesus. Enquanto isso não acontecer, a nossa mente tem que ser renovada todos os dias, a todos os momentos. E os demônios, eles sabem muito bem disso. Então eles sabem que eles podem nos causar muitos problemas se nós não entendermos essas verdades e deixar com que eles dominem a nossa mente. Use a nossa mente para fazer o que é mal, ou nos aprisione na mente com pensamentos de derrota, de fracasso, de culpa e de tudo que é sentimento ruim, falso, e sentimentos e pensamentos, melhor dizendo, que sejam ruins, falsos e que possam nos escravizar no pecado, no medo, na tristeza, na depressão, na culpa e assim por diante. Ou seja, para vencê-los, você vai combater na sua mente. Você vai repreender o mal na sua mente. Você vai repreender o mal que está agindo na sua vida. Como? Repreendendo ele também na sua mente. Agora que nós fizemos todas essas considerações, que você tem que ter Jesus na sua vida, somente Jesus Cristo como seu Salvador. Agora que você entendeu que é na mente que você tem que combater os males contra a sua vida, agora que você compreendeu que você vai se enchendo cada vez mais do Espírito Santo e você tem que se reposicionar espiritualmente, agora que você compreendeu isso, como fazer a autolibertação? Olha só, você sabe, você se conhece, você sabe quais as áreas da sua vida que você sente que ainda está preso. Você sabe quais as áreas da sua vida que você sente que ainda existe algum tipo de prisão. Às vezes está tudo bem na sua vida, mas a sua vida financeira não está bem. Às vezes está tudo bem na sua vida, mas sua vida sentimental não está bem. Parece que é algo hereditário. A sua avó foi infeliz, foi traída no casamento. A sua mãe foi traída no casamento e você é traído pelos seus namorados que você já teve. E agora no casamento você também está sendo traída. Existe algum mal que está na sua vida sentimental. Isso é óbvio. Isso é independente se você manifesta ou se você não manifesta espíritos. Às vezes a pessoa ela não manifesta demônios, mas ela sente que a vida dela está presa, está amarrada em alguma área da vida. Então, é uma prova concreta de que existem espíritos malignos na vida dela. Então, o que ela tem que fazer? Expulsar esses espíritos em nome de Jesus. É exatamente isso. Você mesmo expulsa. Não há necessidade, a princípio, de que alguém esteja lá pondo a mão sobre a sua cabeça, orando por você, a não ser que você esteja dentro daquele primeiro quadro que eu falei no começo dessa ministração. Mas se você não está nesse quadro daquelas pessoas que precisam pedir ajuda, você entende o seu reposicionamento espiritual. Peraí, então esse mal estava na minha vida porque eu não tinha Jesus? Isso tudo aconteceu na minha vida porque eu me envolvi com pessoas erradas ou me envolvi no espiritismo, direto ou indiretamente, e não entendi essas coisas? Agora eu tenho Jesus? Então, em nome de Jesus, todo o mal vai sair da minha vida, todo o mal vai se desprender da minha vida. Eu não aceito mais vocês na minha vida, em nome de Jesus. Soltem a minha vida sentimental, que a partir de agora a minha vida sentimental seja saudável, que a partir de agora eu seja feliz na vida sentimental. Se o problema é financeiro, em nome de Jesus, que eu prospere, que eu comece a avançar financeiramente, que as portas do emprego se abram. Todo envolvimento que eu tive com coisas erradas eu desfaço. Todo envolvimento que eu tive com aquilo que não era bom eu desfaço. Está desfeito, está cancelado. Aí você reafirma o teu compromisso com Jesus. Eu aceitei Jesus na minha vida, a minha vida agora é de Jesus, eu não permito mais, aí repreende eles, eu não permito mais que vocês ajam na minha vida, eu não permito mais que vocês amarrem minha vida financeira, ou sentimental, ou profissional, ou amarrem isso na minha vida, essas perturbações que eu sinto na minha mente, eu não aceito mais vocês agindo assim na minha vida. Compreendeu como é mais simples do que você pensa? Você vai então
repreender o mal, você vai reafirmar o seu compromisso com Jesus, você vai reafirmar que a tua vida está na mão do Senhor Jesus, e tudo isso vai entrando no mundo espiritual. E isso vai funcionar no nome de Jesus da mesma forma que se uma pessoa estivesse orando por você. Pastor, mas é assim mesmo? Exatamente. E quanto mais com fé você fizer isso, quanto mais com vontade, com coragem, intrepidez você fizer isso, mais funciona no mundo espiritual. Talvez te surja uma pergunta: pastor, eu corro risco na hora dessa luta, dessa batalha, eu corro risco de passar mal, de ter como se os demônios quisessem entrar em mim, uma perturbação e tal? Você corre o risco, sim, mas independente disso, fique firme, porque se você tem essa coragem, se você tem essa força, se você está reposicionado, mantenha firme, porque eles não podem contra você. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10 que o Senhor nos deu autoridade sobre o diabo e sobre todos os demônios. A palavra do Senhor nos afirma que eles não podem contra nós, principalmente a partir do momento que você entende todas essas verdades que eu estou te falando. Então o que você faz? Continue firme. Sentiu que veio um pequeno mal-estar sobre você enquanto você está fazendo esse tipo de oração? Saia em nome de Jesus, com aquela autoridade, Imagine que você acabou de limpar sua casa, está tudo bonitinho, enceradinho, e aí você foi para o fundo da sua casa, da lavanderia, lavar roupa, e você deixou o portão aberto e entrou um cachorro muito sujo, rabugento, fedido, e deitou bem no meio da sua sala, sujando a sua sala. Você não vai chegar para ele e falar assim: ô cachorrinho, dá licença, como é que você entrou aqui? Não, você vai pegar um pedaço de pau, um cabo de vassoura. Cachorro imundo, nojento, quem mandou você entrar? E não é assim que funciona? E aí você vai mostrando quem é que manda, vai mostrando a sua ira naquele momento, no bom sentido, vai mostrando a sua autoridade, que a casa é sua, que ele não tem que entrar ali, não é para ele ficar ali. É exatamente isso no mundo espiritual que você tem que fazer. Começou a sentir um pequeno mal-estar, começou a sentir alguma coisa assim? Saia, em nome de Jesus, saia. E ordena que eles saiam, com coragem. A Bíblia diz: maior é quem está em nós do que quem está nele, quem está no mundo. O que vai acontecer? Você vai fazendo isso, e o mal vai sair sim da sua vida, ele tem que sair sim da sua vida. Independente se você vai sentir um mal-estar durante a oração, independente disso, ou se você não vai sentir nada, a ordem foi dada, o comando foi dado. Agora quem manda é o Espírito de Deus na sua vida e nos seus pensamentos. Esse mal não fica mais na sua vida, ele não domina mais você. Pastor, mas se passar alguns dias, algumas semanas, eu senti que parece que ainda tem alguma coisa ruim, manda sair em nome de Jesus. Às vezes, dependendo do que se recebeu para entrar na sua vida, dependendo do tempo que ele estava na sua vida, ele vai querer ficar resistindo para continuar aí na sua vida, amarrando, porque ele recebeu um preço alto para estar aí, ou ele está há muito tempo na sua vida, então ele vai querer meio que ficar resistindo para não querer sair. O que você faz? Ordena que ele saia, repreenda, expulse, e na onde estava a amarração, comece a decretar a bênção. Era na vida sentimental? Então expulsa, em nome de Jesus, saia da minha vida sentimental e tal e tal. Cita as coisas que você sente que está amarrado, cita elas. Eu não tenho sido feliz na vida sentimental por causa de vocês, mas a partir de agora eu sou feliz em nome de Jesus. A partir de agora minha vida sentimental vai ser uma bênção. E aí você desfaz e depois você abençoa a sua vida. De hoje em diante minha vida sentimental é uma bênção. De hoje em diante minha vida sentimental vai ser mudada. Eu vou ser feliz, sim. Vai ser diferente do que aconteceu com a minha família, vai ser diferente do que tem acontecido aqui ou naquela situação. E assim você vai decretando a sua autolibertação em nome de Jesus. Quando eu sinto que eu estou livre, pastor? Quando você vê que as coisas funcionam. Quando você vê que profissionalmente agora você está bem, que financeiramente agora você está bem, que sentimentalmente as coisas estão fluindo, aí você entendeu que você está completamente livre dentro desse contexto. Você está agora livre, podendo aí desfrutar das vitórias na sua vida, porque você apenas se reposicionou e entendeu como funciona o poder de Cristo na sua vida. Isso é tão maravilhoso, queridos, e funciona tanto que se eu fosse dar uma lista aqui para você,
sem nenhum exagero, seria uma lista muito grande de pessoas que eu ensinei sobre autolibertação e foram libertas. Pessoas do Brasil e do exterior, pessoas que me conheceram pelo YouTube, pegaram o meu canal, pegaram o meu telefone lá no YouTube, me conheceram. Pastor, olha, eu moro aqui numa cidadezinha do interior, daquele estado bem esquecido, um estado pouco falado. Eu moro aqui no interiorzão, aqui não tem ninguém que trabalha a libertação, aqui as igrejas têm medo de mexer com isso, mas eu tenho isso, eu fui abusado quando era criança, isso tem amarrado a minha vida, e lá eu ensino aquela pessoa, eu conversando com ela, eu percebo que ela tem uma cabeça boa, eu percebo que ela está dentro dos critérios que permite que ela faça essa autolibertação, e aí eu ensino a pessoa a fazer a autolibertação em nome de Jesus. A pessoa depois me manda mensagem ou liga para mim compartilhando que está liberta daquele mal que lhe assombrava de noite, daquele mal que estava amarrando a vida dela. Isso acontece aos montes, eu digo isso diante de Deus. Esses testemunhos eu conto para vocês diante de Deus, acontece aos montes, é muito comum. Claro que também existe pessoas que entram em contato comigo compartilhando que elas moram numa cidade onde não tem libertação, onde não tem uma igreja que trabalhe libertação, onde não tem nenhum ministro que foque corretamente sobre isso, e conversando com essa pessoa, é comum também, eu percebo que ela não tem uma mente saudável que dê para ensiná-la a trabalhar a autolibertação. Então, aí eu tenho que criar uma forma na direção do Espírito Santo de como ajudá-la, de como ver como ela poderá receber ajuda de outra pessoa ali mais próxima dela, ou como eu posso ajudá-la, mas eu não ensino ela a fazer a autolibertação se eu percebo que ela não tem condições para isso. Mas a contrapartida, eu tenho visto aos montes pessoas serem libertas porque de repente estão numa cidade onde não tem nenhuma igreja que trabalhe a libertação. Às vezes tem até uma igreja, mas estão com alguns problemas e não está confiável ir lá participar de uma libertação. Às vezes não tem nenhum ministro naquela cidade que ensina sobre libertação. Então a pessoa precisa ser ajudada. E aí Deus, na sabedoria dele, preparou essa ferramenta do YouTube, preparou o meu canal e de muitos outros líderes aí pelo Brasil e pelo mundo, para estar disponível para ajudar pessoas assim e dizer para elas: você tem Cristo, você tem uma cabeça boa, se reposicione e mande o mal sair, e ele vai sair em nome de Jesus. Agora, uma dica bem legal para você que trabalha o Ministério de Libertação, para você que ministra libertação nas pessoas. Sabe aquela pessoa, quando você começou a trabalhar a libertação nela, ela manifestava brava, depois foi passando um tempo, ela foi manifestando diferente, gradativamente foi diminuindo as manifestações, que tem pessoas que você expulsa demônio, elas são libertas de imediato. Já tem outras, por vários motivos, né, que eu explico isso na primeira pregação minha sobre o assunto, que é o Ministério de Libertação, como expulsar demônios, na parte 1, eu explico sobre isso. Tem pessoas que por vários motivos, elas volta e meia estão sempre manifestando, elas ficam manifestando e manifestando. No entanto, cada vez que ela manifesta, ela vai manifestando menos, fica menos tempo manifestada, vai sendo como se fosse sendo livre paulatinamente aquela pessoa. Então o que tem que ser feito nesses casos? O que nós temos que fazer? Você aproveita essa situação, o que você deve fazer? Pega esse ensino e transmite para essa pessoa. Ou você envia esse vídeo para ela, ou o ideal é que você aprenda esses princípios e você mesmo realize isso na pessoa que você está libertando. Ou seja, ensine ela mesmo a expulsar o mal que está na vida dela. Às vezes a pessoa ainda está manifestando por causa de que ela mesma ainda não exerceu a autoridade sobre a vida dela. Ela está dependendo que você, pastor, líder, você que está ministrando nela, fica dependendo que você expulse. Quando na verdade você pode e deve ensiná-la a que ela mesma expulse esse mal. Você pode e deve fazer isso, para que aquela pessoa, ela mesma seja liberta em nome de Jesus Cristo. Para não ficar dependendo de você a todo tempo estar ali expulsando. Mas não quebre aquele princípio de que você só deve recomendar e ensinar isso caso você perceba que a pessoa tem uma cabeça boa, caso você tenha entendido a primeira parte desse ensino. Aí você pode recomendar a pessoa para que ela mesma expulse em nome de Jesus. Eu ensino muito isso para pessoas que eu vejo que têm condições de realizar. Eu tenho visto isso muito em pessoas que a gente tem ensinado como funciona. Às vezes a
pessoa está lá num culto, ou no momento do louvor, ou no momento da palavra, ela está sentindo algo ruim nela, porque a unção está vindo, a palavra está entrando, e aí os espíritos, que às vezes estão tentando ainda resistir para não sair dali, aqueles espíritos meio que vêm na vida da pessoa, na mente dela, e aí a gente ensina a pessoa, dali de onde ela está, no momento do louvor, ou ali na hora da palavra, ela mesma abaixa a cabeça, e ela diz, em nome de Jesus, saia da minha vida. Quando a pessoa é ensinada a fazer isso, a gente pede para que ela não feche o olho nesse momento, né? Se ela está ela mesma expulsando, então o ideal é que ela não feche o olho. Então ela vai com o olho aberto, ela vai olhar ali para baixo, para não chamar a atenção de ninguém. Ela vai olhar para baixo, vai ali, ó, em nome de Jesus, sai da minha vida, eu não aceito mais você na minha vida e tal, e ordena que ele não entre mais nela. Isso na questão se ela estiver no culto. Mas se ela estiver na casa dela, aí ela mesma ali vai, olha, em nome de Jesus, você vai sair da minha vida, no nome de Jesus. Ela mesma vai expulsar, seguindo aqueles parâmetros que eu ensinei aqui, aqueles pontos que eu passei aqui, em nome de Jesus. Então você que é líder, você que ministra nessa área, ensine as pessoas que têm condições, que tem um bom entendimento, para que elas mesmas possam expulsar delas mesmas, e assim você vai ter uma efetividade ainda maior, porque essas pessoas não podem ficar dependendo de você a vida toda, concorda comigo? Essas pessoas não têm que ficar esperando você o tempo todo para ir lá expulsar os demônios dela. Então você ensina ela no nome do Senhor Jesus, e ela vai pôr isso em prática, seja na hora do culto, do louvor, da palavra, seja na casa dela em particular. Quando ela sentir algo ruim, sentir que alguma coisa ainda está querendo resistir e ficar na vida dela, ela vai expulsar em nome de Jesus, e você vai ver muitos testemunhos por aí no nome do Senhor Jesus. Meu querido irmão, era isso que eu queria te ensinar hoje. É desse jeito, não falha. Se cumprir esses pontos que eu te ensinei, se cumprir isso tudo que eu te falei, não tem como falhar. Se você observar atentamente tudo que eu te instruí, tudo que foi a questão do passo a passo, não tem como dar errado. Independente se você teve um envolvimento no autoespiritismo, independente se você teve um envolvimento indireto com o espiritismo, independente se foi um alguém que se relacionou com você num relacionamento sentimental ou num relacionamento de amizade, independente disso, se você praticar o que você aprendeu aqui, não tem erro, vai dar certo em nome de Jesus. E fica aí esse ensino principalmente para você que não está conseguindo encontrar ninguém perto de você para te ajudar com a sua vida, com as áreas da sua vida que precisa ser liberto. Fique esse ensino para você e seja livre, seja liberto em nome do Senhor Jesus. Você vai conseguir, eu tenho plena certeza disso, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus.